Olá, pessoal. Meu nome é Tamara, sou professora de matemática, também sou bacharel em administração e, atualmente, eu sou aluna de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou mineira, falo aqui da cidade de Leopoldina e estou aqui estreando o meu canal. Sejam todos bem-vindos. Posso dizer que, acho que na pandemia, né, para cá, mas de uma forma mais consistente, eu comecei a tentar ensinar matemática pelas redes sociais, lugar onde a maioria dos jovens estão presentes e, por que não dizer, né, toda a humanidade, né? Hoje é muito difícil encontrar uma pessoa que não tem um smartphone. E por que não compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi aí ao longo dos meus anos de estudo. Então, fiquem à vontade. Quero convidar você também a se inscrever no meu canal, ativar o sininho e também deixar seu comentário para que eu possa aí também melhorar o meu conteúdo. Para iniciar, eu resolvi falar sobre a regra de 3 simples. De fato, é simples, tá, gente? Vocês vão ver no decorrer dos vídeos. Porém, quando se fala em regra de 3 simples, é muito comum a gente ouvir também outras palavras, como questão de proporção, grandezas, né? Grandezas inversamente proporcionais, diretamente proporcionais. Acredito que, de acordo com que a gente for avançando no conteúdo, essas questões também vão ficar um pouco mais claras, certo? De início, vamos falar sobre o que viria a ser uma grandeza. A gente pode considerar como grandeza algo que pode ser medido. Por exemplo, distância, velocidade, peso, largura, volume, massa, tá? Tudo isso aí seria exemplo de grandezas. Nessa aula, você vai ver sobre regra de 3 simples. E onde nós aplicamos a regra de 3 simples? A regra de 3 simples é muito utilizada, tá, em alguns problemas da matemática, da física e da química. Mas, no geral, todas as profissões, elas vão utilizar a regra de 3 em algum momento, tá? Em determinadas situações. Por exemplo, o pessoal aí da enfermagem, dando um exemplo um pouco mais conciso, né? Para descobrir determinada porcentagem, né, de medicamento que corresponde a tantos miligramas e por aí vai, tá? É muito importante vocês passarem a ter uma visão de que a matemática não é algo que aprende na escola e fica na escola, mas, na verdade, todos nós utilizamos a matemática. Ela está presente no nosso cotidiano, desde as coisas mais básicas, como, por exemplo, uma contagem, até algo mais complexo, quando você vai ver aqueles gráficos lá da Bolsa de Valores. Então, é importante perder um pouquinho desse pré-conceito. Ela também é usada em questões de proporcionalidade, onde conhecemos 3 valores e queremos descobrir um quarto valor. Voltando a um exemplo que eu vou dar também aleatoriamente falando. Eu sei que R$50 está para 100, né? Porém, eu tive 20% de desconto. Então, 20% vai corresponder a quantos reais? Então, seria aí, eu tenho 3 valores e estou buscando descobrir um quarto valor, certo? E para que a gente consiga aplicar com êxito a regra de 3, a gente tem aí alguns passos. O primeiro deles é montar uma tabela com os dados do problema. Da mesma forma como eu falei aqui, acabei de dar um exemplo. Eu sei que o produto custa R$50, né? E ele vai ser equivalente a 100%, digamos assim. E eu tive 20% de desconto. Então, eu monto uma tabela com esses dados e tento descobrir aí um quarto valor. O segundo passo é identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Não vou falar nesse slide agora, porque no próximo a gente já vai começar a entender de forma mais clara e com exemplos, mas vocês irão ver que será bastante simples. E o terceiro passo já está relacionado à forma de calcular, né? Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, multiplicamos os valores cruzados em forma de x.
E se as grandezas forem inversamente proporcionais, multiplicamos os valores retos. Gente, isso daqui, se você quiser decorar assim, você é livre para decorar dessa forma. Porém, você pode realizar também os cálculos, né, em forma de x, tanto nas grandezas inversamente proporcionais, como nas diretamente proporcionais. A diferença é que nas grandezas inversamente proporcionais, nós vamos aí mudar a posição das grandezas. Mas assim, falando teoricamente, é bem mais, parece mais complexo, mas na prática, depois com os vídeos, vai ficar mais claro, tá? Mas não vamos nos ater a isso agora, porque teremos exercício prático para verificar isso. Então, vamos nos preocupar em entender a lógica da regra de 3, tá bem? Então, vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. O que viria a ser? Sabemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas crescem ou decrescem na mesma proporcionalidade. Por exemplo, aqui a gente tem duas frases. Quando vamos fazer a receita de um bolo? Quanto mais bolo fizermos, mais farinha usaremos. Tá vendo? A quantidade de bolo está relacionada à quantidade de farinha e as duas grandezas vão crescer, né, ao mesmo tempo. Segunda frase. Se vamos pintar a parede de um quarto, quanto menor a parede, menos tinta precisaremos. Ou seja, tamanho e o comprimento da parede relacionada à quantidade de tinta. E as duas grandezas decrescendo ao mesmo tempo. Então, nas grandezas diretamente proporcionais, ou as duas grandezas vão crescer, né, ao mesmo tempo, ou elas vão decrescer ao mesmo tempo. E nas grandezas inversamente proporcionais? No entanto, né? Vamos seguir aí no slide. Grandezas inversamente proporcionais ocorrem quando uma cresce e a outra decresce na mesma proporcionalidade. Vamos também aí a duas frases que irão, né, nos ajudar a ter um entendimento. Na realização de um trabalho, quanto mais gente trabalha, em menos dias o trabalho será realizado. Tá vendo? A quantidade de pessoas trabalhando está relacionada à quantidade de dias em que aquele trabalho irá ser desempenhado. Tá vendo? Uma grandeza ela vai crescer e a outra vai decrescer ao mesmo tempo. Segunda frase, um caminhão de mudança. Quanto maior o caminhão, menos viagem ele terá que dar para carregar toda a mudança. Tá vendo? Uma grandeza cresce e a outra decresce. O tamanho do caminhão está relacionado à quantidade de itens que eu posso carregar na mudança. Então, de forma introdutória, essa seria a lógica para se entender a diferença das grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Esse conteúdo, eu vou tentar deixar aí o link da apostila na descrição, né? Que é da Secretaria de Educação de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Acho que é caderno de matemática do 7º ano. Então, pessoal, basicamente, de início seria isso. Espero que tenha aí acionado alguns botõezinhos na sua mente. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e fiquem com Deus.